Então, nesse vídeo, nós vamos adiante, nós vamos fazer as correções aqui apropriadas para colocar o menu funcionando e nós vamos também restringir a autorização do usuário. Então, no ponto que estávamos, qualquer usuário poderia fazer deletar ou editar. Então, aqui eu estou logado como Maria e vocês veem que se eu, por exemplo, pegar aqui um post de José, no caso, se eu tentar deletar, eu sou redirecionado para uma página aqui que é proibida. Vamos seguir com o vídeo. Mas primeiro tem uma correção que precisamos fazer aqui no nosso projeto. Eu fiz uma pesquisa para verificar o que estava acontecendo com o meu projeto. Porque se vocês observarem no vídeo anterior, esse menu aqui ele não estava funcionando, né, onde eu tenho aqui trocar senha e tenho o logout. Ele não estava funcionando. Então, e uma outra coisa é que ele estava colado aqui junto com... Deixa eu logar novamente aqui. Onde você tem um novo, então o nome do usuário, que é o próprio menu, ele estava colado aqui com o novo e não abria. Tá certo? Então, fiz uma pesquisa na internet, cheguei aqui no Stack Overflow. Aí teve uma dica que eles falam o seguinte aqui, acho que foi a primeira resposta. Então, ele fala para colocar o jQuery, JS, antes do Bootstrap JS. Só que eu fiz algumas inversões com os arquivos, eu vou lá agora no Visual Basic, ou Visual Code, e eu fiz algumas inversões aqui nos arquivos. Esse aqui embaixo é o original que eu estava usando, tá certo? Que eu copiei lá do site do Bootstrap. E ele fala para usar o jQuery before, quer dizer, antes do Bootstrap. Então, veja, eu tenho aqui jQuery nesse aqui e tenho o Bootstrap depois. Então, aqui estaria funcionando. Só que esse jQuery aqui, eu não vejo ele. Eu fiz algumas inversões aqui dessas linhas e não funcionou. Mas, assim, eu fazendo mais pesquisa em anotações anteriores minhas, eu observei que aqui não foi feito o carregamento dos estáticos, né? Então, eu coloquei essa tag aqui logo no início, antes do doctype HTML, e acrescentei essa linha também de projetos anteriores que estavam funcionando, e eu acho que o Bootstrap deve ter mudado alguma coisa, que isso aqui também foi copiado, essas linhas também foram copiadas lá do Bootstrap. Então, eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Então, essa modificação aqui vocês acrescentam. Eu vou colocar lá no vídeo essa linha aqui do link, tá certo? Que eu provavelmente tenho alguma coisa também com essa linha. E vou colocar essas outras linhas também. Então, aqui é no final, vocês já sabem. Coloca exatamente nessa ordem. E esse link aqui, logo após o título, vocês colocam também. Aqui dentro de head. Uma outra modificação que eu fiz foi com relação nos settings aqui. Eu acrescentei, antes o que estava era esse static URL, fazendo menção ao estático aqui. Eu modifiquei, na verdade aqui está igual, eu copiei também de projeto anterior e coloquei esses outros aqui, onde eu faço menção ao diretório dos estáticos, que eu posso criar aqui um diretório estático e acrescentar um CSS com alguma definição mais particular. Ok? Então, mas aqui deve funcionar, tá certo? Fica a critério de vocês. Aqui eu coloquei porque se eu quiser adicionar imagem também vou precisar. E esse endereçamento aqui, caso eu crie uma pasta de estáticos aqui. Então, nesse ponto, se vocês fizerem isso,
aí deve funcionar aqui normalmente como deve ser. Então vamos então para o nosso vídeo de hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente restringir o acesso às muitas páginas só para quem tiver logado. E aí, atualmente, o que é que acontece? O autor, num novo artigo, ele pode ser ajustado para qualquer usuário, pode ser direcionado para qualquer usuário. Então, ao invés, ele deveria ser automaticamente, como é que eu vou dizer, colocado para o usuário corrente, o usuário atual. Então, a, a classe Create View, né, por default, por padrão, ela já fornece um monte de funcionalidades para nós, mas assim, de modo que a gente possa fazer com que ela seja ajustada para o usuário atual corrente, né, para o autor, a gente vai precisar fazer alguma customização. Então, vamos fazer o seguinte, vamos remover o, o autor, né? Vamos lá para nossas views. Vamos remover o autor dos campos e ao invés vamos ajustar isso automaticamente via um método formValid. Então vamos lá na nossa view, aqui onde nós temos modelo, título, corpo. Então aqui no article create view, então nós temos aqui o model article, template name article delete. Oh, desculpe, eu estou no errado aqui. É o create view article. Template name é o article new, HTML. E os campos título, body e autor. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro suprimir o autor daqui dessa lista. Vamos suprimir aqui. E vamos adicionar uma função dentro dessa classe. Def for valid form valid. Então aqui você vê que quando eu dei o enter aqui, automaticamente ele já baixou aqui para mim. Então, ele vai pegar como parâmetros justamente o self e o for, ok? Então eu só vou tirar esse base form aqui, vou deixar só for e esse HTTP response também. E vamos fazer com que form.instance author instant author vai ser igual a self.request user. Então aí a gente já tomou aqui dentro do form o autor, o próprio usuário. E vamos retornar, tá ok aqui, super, que isso aqui é padrão, super, form valid, retornando o parâmetro dentro de form valid, form. Então aqui, só conferindo aqui, form valid, self form, ok, form instance author igual a self request user. Pronto, aqui a gente salva. O que os autores dizem é que essas classes genéricas, né, então, as views que são baseadas em classes genéricas, elas são assim extraordinárias para quem está começando novos projetos, mas quando você quer customizar elas, é necessário realmente arregaçar as mangas e tentar entender, né, o que está acontecendo por detrás das cortinas, né?
E a isso você vai fazendo, e quanto mais você vai customizando essas views já bem incorporadas, mais confortável você vai se tornando para customizar, fazer customizações desse tipo. E aí o que é que acontece? O Google, né? Procura no Google, o próprio autor aqui, ele diz que procurou no Google como fazer isso e a resposta estava lá, porque alguém já quebrou a cabeça com isso. E você encontra, como no início desse vídeo, no Stack Overflow, você encontra muita coisa lá, muito material bacana, o pessoal responde. Então, é assim, não se furtem em pedir ajuda de forma nenhuma. Então, nesse ponto, né, se a gente recarregar o browser aqui, dá uma carregada aqui. Se você carregar o browser e clicar em novo, aí você vê que você não tem mais o autor, né? E aí, se a gente cria aqui um novo artigo, vamos colocar aqui, artigo de teste, autorização, vou botar aqui, vamos copiar o mesmo texto, salvar, pronto. Então você vê aqui que ele já atribui aqui para Maria. Se a gente for lá no admin, deixa eu colocar aqui admin. Maria não é super user. Então vamos ver os artigos aqui. Então você vai ver artigo, teste, autorização, e você vê que ele está atribuído a Maria. Então tudo funciona perfeitamente bem. Nesse nosso projeto a gente tem muitos assim, como é que eu vou dizer? Tem certas coisinhas aí, falta de autorização, na verdade, né? São coisas que demandam autorização e que não tem no nosso projeto. E a gente gostaria de restringir acesso, né, somente para aqueles usuários que têm opção para isso. Por exemplo, você pode. Vamos pensar aqui, né? Vamos mais adiante. Aí você tem esse aplicativo e você quer cobrar dos usuários. Então, para fazer leitura dos artigos. Então, você só vai dar acesso àqueles que pagante, né? O público pagante. Mas, assim, além disso, ainda tem outra questão, que, assim, vamos dizer, um usuário, né? Ele pode fazer, um usuário qualquer, ele pode fazer vamos pensar assim, sabendo a URL correta, ele pode tentar fazer acesso e acessar parte do nosso site. E isso também a gente precisa dar conta. Ou então, pense na situação em que o que aconteceria se um usuário que fez um logout, se ele tentasse criar um novo artigo, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Aqui a gente está no nosso site. Vamos dizer que eu clique aqui em novo. Então, eu tenho esse endereço. Então, se eu copiar esse endereço aqui, vamos lá agora fazer o seguinte. Vamos fazer um logout. E aqui eu vou colar o endereço, o new. Eu venho para a tela de criar um novo arquivo, mesmo sem estar logado. E aqui, vamos criar esse artigo aqui. Vamos lá, artigo sem estar logado. Vamos copiar esse aqui e botar como corpo também aqui. Salvar. Aí veja o que acontece. Aí você quebra o programa.
E por que isso acontece? Porque a nossa modelagem, o nosso model, ele espera um campo de autor, para o qual ele faça justamente a ligação com o usuário que está logado no momento. Mas assim, desde que a gente não está logado, não tem autor. E, portanto, quando a gente tenta submeter, no caso ali, quando clica no novo artigo, aí falha, né? E aí o que, que vai fazer? Então, o que a gente quer é tentar acertar, ou escrever, ou determinar algumas autorizações para que apenas os usuários logados que eles possam ter acesso ao site. E aí, para fazer isso, o que a gente vai utilizar o mixin, né? Que é um tipo de é um tipo especial de como é que eu vou chamar? De herança múltipla que o Django usa para evitar é, código duplicado e ainda assim permitir a customização. Por exemplo, você, você, por exemplo, como é que diz? A classe, né, genérica, list view, né, que ela é uma, uma classe interna do Django, genérica. Ela precisa uma forma de retornar um template. Mas também a detail view e, de fato, né, todas as outras views. Então, ao invés de repetir o mesmo código em cada é, view genérica, né, o Django ele quebra essa funcionalidade dentro desse mixing. E ele é conhecido como um Template Response Mixing. Então, tanto a List View e a Detail View, elas usam esse mixing para renderizar o template apropriado. Então, se você fizer uma busca lá no código do Django, que está disponível gratuitamente lá no GitHub, você vai ver os mixings que são usados em todos os lugares. E assim, para restringir o acesso a view somente para o usuário que estiver logado, o Django tem o Login Required Mixing, que nós podemos usar. Ele é muito poderoso e extremamente conciso, ele é bem simples. Vamos voltar lá pro VS Code e aqui nas views. Então aqui vamos fazer uma importação aqui. Então, from Django contrib auth mixins. Vamos importar import a login required mixing. Login required mixing. E aqui na create view nós vamos passar aqui como parâmetro na article create view, vamos passar justamente ela aqui, a login. Vou dar um espaço aqui, login required e vírgula. Isso aqui deve bastar, vamos salvar e vamos retornar para homepage aqui e vamos dar um refresh aqui nessa tela. Então, aí a gente vê exatamente esse erro aqui e o que é que ele diz. Ele está dizendo assim, o Django, no caso, ele redirecionou automaticamente para uma posição default.
né, para a nossa página de login, que está em Accounts Login. Contudo, se você lembra, no nosso projeto, nível de projetos, a URL, nós estamos usando user barra como nossa rota. Vamos dar uma olhada lá. Melhor a gente dar uma olhada aqui, nível de projeto. Estamos usando aqui, ó, users, include users. Isso porque nossa página de login, ela tá em users login. Então, se eu for para users aqui, users, eu tenho sign up e nas views aqui eu faço justamente o sign up, eu faço o success URL, eu chamo login. Então, ela está dentro do nosso aplicativo de users. Mas assim, eu preciso dizer para a minha classe genérica Article Create View, né, que nós criamos, nossa classe que nós criamos aqui no Articles, eu preciso dizer alguma coisa sobre isso na minha Article Create View. Preciso fazer alguma referência para isso. Então, lá na documentação do Mixin, ele nos dá a resposta. Nós podemos adicionar a login, é, do login underline URL, para a gente sobrepor, né, esse parâmetro que é padrão. E nós usamos a URL que nós nomeamos, né, como nosso login, né, e pegamos a rota dela e a gente adiciona justamente ali, que é o login simplesmente que a gente chamou. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, no Create View, voltando aqui, nós vamos adicionar logo abaixo do Fields, vamos adicionar o login URL. E aí eu vou dizer que isso aqui vai ser login URL, vai ser igual a login. Pronto, eu acabei de dizer para o Article Create View para onde ele tem que ir. Né? No caso, eu estou dizendo para onde ele tem que ir quando eu precisar chamar o login. Vamos salvar novamente aqui e voltar lá para a nossa página aqui e vamos atualizar. Então, chamar novamente aqui. Não salvei, peraí, deixa eu voltar lá. Aqui está salvo. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no terminal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do terminal e vou chamar novamente. Aqui, vamos lá, Python manage.py run server. E aqui na página, vamos chamar a página inicial. Ok. Não estou logado. Agora eu vou colar aqui aquela página com o new, né? Então pronto, é isso.
uma vez aqui, é só colocar o login, require mixin, e para onde a gente quer redirecionar em todos as nossas classes, logo no início. E para onde a gente vai redirecionar com o login, underline, URL, e para onde a gente quer mandar, no caso aqui para o login. Vamos dar uma olhada então na nossa página. Vamos ver o que acontece aqui. Vou fazer um login. Vou logar como eu mesmo. E vamos ver todos os artigos aqui. Vamos ver o que acontece. Então, eu tenho aqui um artigo de Maria. José tal. Eu creio que ainda consigo deletar. Confirma a deleção. E ele deleta. Ele deleta. Isso aqui a gente vai precisar resolver. Então, não acho que seja apropriado que um usuário delete do outro. Se eu quiser editar isso aqui, o mundo hoje atualizado. Esse aqui foi feito por mim mesmo. Aí voltar para todos os artigos. Então, a gente avançou bastante com isso, mas a gente ainda tá com essa situação, né? Que qualquer, qualquer usuário logado, ele pode fazer mudanças em qualquer artigo. Então, vamos fazer restrição de acesso para isso também. Então, para isso, a gente vai adicionar aqui um método, é um método dispatch. Vamos adicionar eles na... Primeiro, vamos fazer a importação. Vamos colocar logo ele aqui abaixo. São from Django core exceptions import permission denied. E vamos adicionar ela no nosso update view. Então vamos lá no nosso update view, detail, update, delete view, update view aqui. Pronto. Vamos adicionar aqui uma função. Então vai ser def dispatch. Aí ela já me preenche aqui automaticamente uma série de coisas. Deixa eu ver aqui, o request eu vou manter, mas eu vou tirar aqui o argumento adicional. Args, né, sem essa referência adicional. E quarks. Tirar aqui também o response, http response. E vou objeto, obj, vai ser igual a self get object. E vamos fazer um if aqui. If obj, né? Author é diferente de self request user request user. Aí o que a gente vai fazer? Se for diferente, aí eu raise permission denied. E o resto é igual. Aí aqui para o delete é a mesma coisa. Então, só copiar e colar. Então eu vou precisar dessa função. Vou copiar e vou colar justamente aqui abaixo. Pronto. Agora eu salvo
Então vamos agora, vamos fazer agora aqui no nosso, vamos voltar aqui no nosso jornal. Vamos sair aqui do Super User, Logout, e vamos logar com o outro, né? Vamos logar aqui com Maria. Envolver todos. Deixa eu tentar deletar, então, editar isso aqui. Pronto. Aí aqui eu tive justamente um erro. O erro que deu foi o erro, atributo, tan. Na verdade eu tenho um problema com de botei author, auto aqui e aqui. Vamos salvar, voltar e enviar aqui. Pronto. Então, erro 403, né, que não é permitido. Então, o aplicativo está quase pronto e tem poucos passos adiante que a gente precisa tomar, né, nesse ponto. E, por exemplo, mostrar o edit, os links edit e delete, né, para o usuário apropriado. Somente para aquele usuário, que ele possa, que ele só, ele para a gente não ter essa mensagem. Então, Maria não deveria ter essa possibilidade ali, ela não deveria enxergar. E isso aí vai envolver a gente fazer uma customização lá dos templates, das tags dos templates, né? Mas, de forma geral, o aplicativo está indo bem. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então até lá!